Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 22 a 25. Primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versos 22 a 25. A semana passada nós focamos bastante sobre o novo nascimento. Nós tivemos o discipulado do conselho falando sobre o novo nascimento. No domingo passado tivemos a nossa lição, escola dominical da classe Esperança, também sobre o novo nascimento. E nesse texto, o apóstolo Pedro vai mostrar para a gente 4 aspectos essenciais do novo nascimento. E esses 4 aspectos vão gerar um resultado, o qual ele chama de novo amor. Leiamos de maneira responsiva esses versículos, 1 Pedro capítulo 1, versos 22 a 25. A santidade no amor, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Irmãos, na sua última noite com os discípulos, antes da sua prisão e morte, o Senhor Jesus Cristo os instruiu, enquanto ele instituiu a ceia. E ele diz o seguinte para eles: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então essa é a grande característica do discípulo de Cristo, é a grande característica da pessoa que nasceu de novo, este novo amor. E o Senhor Jesus disse que nós seremos conhecidos. A sua igreja será conhecida. Os seus discípulos serão conhecidos se tiverem amor uns para com os outros. E é com muita tristeza que a gente hoje percebe que nós não somos conhecidos pelo amor de uns pelos outros. Porque nem sempre na igreja do Senhor Jesus, no meio do povo do Senhor Jesus, as pessoas se amam com esse tipo de amor. Pelo contrário, muitos até fogem uns dos outros. E a palavra de Deus nos ensina que aqueles que caminham nessa esperança de santidade, dita aqui por Pedro, devem e têm de viver em harmonia. E como eu disse, nem sempre isto é verdade. Veja o que diz o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, capítulo 3, versos 13 e 14. Abra aí, por favor. Colossenses 3, versos 13 e 14. Veja o que diz aí o apóstolo, coisa importantíssima para a nossa vida como servos do Senhor. Colossenses 3, 13 e 14. Vamos ler juntos? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Muitas palavras, queridos, no nosso português, tem sido depreciada no seu significado verdadeiro. E uma delas é o amor. Por exemplo, a pessoa
fala assim, eu amo pizza. Ou diz assim, eu amo chocolate. O chocolate vai estar em crise agora, porque lá na região do Cacau está havendo seca, né? Região de Itabuna e de Ilhéus. Eu amo meu cão. Tem pessoas que amam mais o cachorro do que a própria família. Ou então diz, eu amo a Jesus. E muitas vezes, queridos, a gente faz esses tipos de declaração sem refletir nas implicações. Certa menina, adolescente, convidou o colega, sua melhor amiga, para um jantar. E lá estavam as duas adolescentes à mesa. E então a mãe, anfitriã, perguntou à visitante, você gosta de brócolis? Ela falou, eu amo brócolis. Então na hora do jantar foi servido o brócolis. E aquela senhora colocou no prato dessa menina visitante, mas percebeu que ela nem mexeu. Aí aquela senhora perguntou, mas minha filha, você não falou que ama o brócolis? Ela falou, amo, mas não o suficiente para comer. Então veja que muitas vezes a gente fala as coisas, né, mas não pratica. A gente não leva a sério as implicações daquilo que a gente acabou de falar. E versículo 22 que nós lemos diz assim, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então, queridos, a resposta a uma vida santa que Pedro vem tratando, primeiro ele fala em ações de graça, depois ele fala em santidade na vida, e agora ele fala em santidade no amor, é uma vida santa de obediência à palavra da verdade. E essa obediência vai gerar o quê? Vai gerar o amor verdadeiro para com os irmãos. 4 aspectos nós vamos ver do novo nascimento que vão gerar, ou vão resultar nesse novo amor que é dito aqui pelo apóstolo Pedro. O primeiro, o novo nascimento é marcado pela pureza da alma em obediência à verdade. Esse é o primeiro aspecto. O novo nascimento é marcado pela pureza da alma em obediência à verdade. Versículo 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Pela vossa obediência à verdade. Então, queridos, nós temos bem claro nas Escrituras de que a pessoa não convertida, ela não tem capacidade de demonstrar esse amor verdadeiro. Por quê? Porque é uma marca do novo nascimento, esse amor verdadeiro. E o apóstolo João diz com muita clareza, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Então o primeiro resultado, o primeiro aspecto do novo nascimento é a capacidade de demonstrar esse amor verdadeiro. O Senhor Jesus chama a atenção dos fariseus, dizendo assim, ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devias fazer estas coisas sem omitir aquela. Quer dizer, eles eram assim, tão preocupados com detalhes minuciosos da religião, que eles não conseguiam demonstrar ou manifestar em suas vidas o amor de Deus. É o contraste com aquilo que ensinou Jesus. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. E foi através, irmãos, do novo nascimento que os irmãos da igreja, para a qual Pedro estava escrevendo, das igrejas, receberam essa capacidade de amar as pessoas. E esse amor foi derramado no coração daqueles irmãos e também no nosso, através da ação do Espírito Santo. Não é algo humano, não é algo que nós podemos buscar, mas é algo que Deus mesmo nos outorga. E Pedro diz que a fé salvadora ela é acompanhada da obediência. A fé salvadora é acompanhada da obediência. Muitas pessoas vão evangelizar
e evangeliza de maneira errada, dizendo que o mais importante para a pessoa é crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Mas não dizem que elas devem obedecê-lo como Senhor. Então, se você ouvir alguém falar isso não é ensino bíblico. Podemos dizer que é até um ensino satânico. Oferecer à pessoa apenas a salvação, mas omitindo de que aquela salvação vai gerar nela uma obediência a Jesus como Senhor da sua vida. Então, queridos, logo nas Escrituras, a salvação é acompanhada de obediência. Se você nasceu de novo, você vai ser obediente à palavra do Senhor. Você vai ser servo e serva do Senhor Jesus Cristo. O segundo aspecto do novo nascimento é que ele ocorre por meio da palavra de Deus, que é incorruptível. Veja o que ele diz aí, versículo 23, pois fostes gerados não de semente corruptível, mas de incorruptível. Então, queridos, o novo nascimento é uma geração imperecível. É algo que jamais vai cessar na vida da pessoa. Jamais vai perecer essa pessoa, porque foi gerado da semente incorruptível. Existe a semente corruptível, que é a semente da geração humana. E Davi diz que eis que nasci em pecado, em iniquidade me concebeu minha mãe. Então essa é a semente corruptível, é a semente humana. Mas o nascimento, através do Espírito Santo, o novo nascimento, ele é imperecível. Você não nasce hoje, o novo nascimento, e morre amanhã, não. Uma vez nascido, nasceu para sempre. Por isso, Pedro usa essa palavra, que ele é imperecível, ou seja, o novo nascimento é eterno. Por isso que traz essa segurança, por isso que traz essa garantia ao coração daqueles que nasceram de novo. Então, o novo nascimento ocorre por meio da palavra, ele é incorruptível, ele é eterno. Terceiro aspecto que Pedro mostra, que o novo nascimento é realizado por Deus, através da sua palavra e não pelo homem. Eu quero nascer de novo. Não adianta você querer. Porque o novo nascimento ocorre por meio da palavra. A palavra pregada, a palavra semeada, a palavra exposta, a palavra lida. E ele diz, pois fostes regenerados. Quer dizer, não diz assim, você se regenerou. Mas diz que você foi regenerado. E a palavra regenerado significa tendo nascido de novo. Então esse é um ato de Deus através da sua palavra e não um ato nosso, um ato humano. Ou seja, o novo nascimento é uma ação de Deus no coração do homem. E Tito diz assim, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, quando a palavra é pregada, quando a palavra é lida, quando a palavra é exposta, o Espírito Santo age na vida das pessoas. Muitas pessoas se converteram lá dentro de casa sem ninguém pregar o evangelho para elas. Se converteram lendo a Bíblia. Eu conheci foi meu presbítero durante muitos anos. Eu não sabia ler. Ele era tropeiro e viajava com os animais, vendendo coisas nas vilas. Naquela época nem asfalto tinha ainda, né? Isso são 60 anos atrás. E um dia eles estavam na beira de uma fogueira, os tropeiros, lá e onde eles iam dormir, passar a noite. E alguém falou, eu tenho uma Bíblia aqui, eu vou ler essa Bíblia para vocês ouvirem. E esse alguém começou a ler, aquele presbítero falou, eu quero essa Bíblia para mim. E aquele irmão deu a Bíblia de presente para ele. E ele aprendeu a ler na Bíblia. Não frequentou escola alguma. E através daquela leitura, Deus transformou a sua vida. Deus transformou o seu coração. E Tiago diz assim, pois segundo o seu querer, quer dizer, o querer de quem? De Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade,
para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, o novo nascimento é através da palavra de Deus, é um ato do próprio Deus, não é um ato humano. E toda a Bíblia, queridos, discorre para a gente o amor de Deus que entregou seu Filho. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por que Jesus Cristo morreu? Para transformar os nossos corações de pedra, corações contaminados pelo pecado, corações maus, violentos. Ele morreu para poder, assim, transformar os nossos corações. Abra comigo Ezequiel 36, versos 25, 26 e 27. Ezequiel 36, 25, 26 e 27. Vamos ver aí essa transformação. Versículo 25, podem ler, irmãos. Então veja aí o ato de Deus. Como é que ele começa o versículo? Aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Veja que é a ação de Deus, não é a ação nossa. Versículo 26. Qual as duas ações de Deus aí então? Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. E o versículo 27. Então vejam, irmãos, que toda ação é de Deus. Toda ação no novo nascimento é de Deus. Tirarei, aspergirei, purificarei, dar-vos-ei, porei. Tudo isso é ato de Deus. Então não é do homem. Então o novo nascimento, ele é um ato de Deus, da sua palavra, e não de homens. E o quarto aspecto, ele não é temporário, mas ele é duradouro. E o apóstolo Pedro diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Ou seja, o nosso primeiro nascimento, o nascimento humano, como eu já disse, ele é de semente corruptível. E por isso que Davi diz: eis que nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Minha mãe é culpada de eu ser pecador? Não, porque ela também foi gerada em pecado. A minha avó é culpada de eu ser pecador? Não, porque ela também foi gerada em pecado. Então essa é a semente corruptível. Mas o novo nascimento, ele é imperecível, ele é incorruptível. Ele é vivo e é permanente. Moody certa vez escreveu assim que se você nascer uma vez só, você vai morrer 2 vezes. Mas se você nascer 2 vezes, você vai morrer uma vez só. Isso falando o quê? Sobre o novo nascimento. Se você nasceu só da semente corruptível, você vai morrer no seu corpo, você vai morrer a morte eterna. Mas se você nasceu no corpo e nasceu também no novo nascimento, você vai morrer só no corpo. Tu és pó e vai voltar a ser pó. Mas o novo nascimento, ele é duradouro, ele é para toda a eternidade. Portanto, a palavra de Deus é eterna, o novo nascimento é eterno e não está sujeito à morte eterna. E Pedro cita Isaías, versículos 24 e 25, e diz assim: toda a carne é como a erva, e toda a glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Pedro escreve isso, queridos, por quê? Porque muitos dos irmãos estavam escravizados, sendo perseguidos e sofrendo. Então Pedro diz assim: vocês não se preocupem, porque tudo que está acontecendo hoje é como a erva, vai secar, vai acabar.
A única coisa que vai prevalecer é a palavra de Deus. Essa palavra, queridos, é uma palavra para nós nos dias de hoje, no ano 2016. Que a gente vê tantas pessoas prosperando através da corrupção, através do roubo, através da mentira, através da maldade. E a palavra de Deus diz assim: não se preocupe com isso, isso é como a erva, é como a flor, que seca-se e vai acabar, vai ser exterminado. Mas a palavra de Deus permanece. Então, se você está passando algum momento de opressão, por causa das coisas deste mundo, não se deixe enganar. Porque a palavra de Deus permanece. Se você nascer de novo, você prevalece, porque esta é a promessa da palavra de Deus. E então nós chegamos, né? O apóstolo Paulo também dá uma abordagem sobre esse amor, que nós vamos ver agora. E diz: o amor jamais acaba. O amor vai durar para sempre. O amor deve ser visível na vida daqueles que são obedientes à verdade. Então, o resultado desses 4 aspectos do novo nascimento é a geração de um novo amor. É o final da nossa mensagem. E Pedro diz assim: tendo em vista o amor fraternal não fingido, versículo 22, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então esse é o resultado, queridos, do novo nascimento na vida do salvo. É a geração deste novo amor. 1 João 4,8, o que é que diz? Eu creio que todo mundo sabe de cor, pelo menos o finalzinho do versículo, né? Quando você fala um versículo bíblico que você fala, Deus é amor, mas não é. Esse é só o final do versículo. Abra aí, por favor. 1 João capítulo 4, verso 8. E leiam, por favor. Vamos lá? O que é que diz? O pessoal não achou ainda. Todos acharam? Vamos lá então, todos juntos. Aquele... Isso, aquele que não ama não conhece a Deus. Então, o amor é o próprio caráter, a própria essência de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, aquele que não ama não conhece a Deus. Esse amor, queridos, é o amor gerado pelo novo nascimento. Então, se você nasceu de novo, você tem esse amor dentro de você. E esse amor tem de fluir. Então, Pedro nos mostra 3 características desse novo amor. A primeira característica dele é que o amor é um amor não fingido. Ou seja, um amor sincero. Um amor não fingido. E a expressão não fingido significa não hipócrita. Quer dizer, o amor do salvo tem de ser um amor puro, um amor não fingido, um amor sincero. E Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: o amor seja sem hipocrisia. E o apóstolo João também, escrevendo à igreja, diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O reverendo Hernandes diz num dos seus livros: o amor é a marca do cristão, pois é a evidência mais eloquente da nossa salvação. Então, se você é uma pessoa salva, que você nasceu de novo, a marca mais frequente na sua vida é o amor. Para com as pessoas, para com os irmãos. E a segunda coisa que Pedro fala aqui, ele diz sobre o amor não fingido: amai-vos de coração. Esse amar de coração traz a conotação de um amor puro. E lá em Provérbios capítulo 20, verso 9, diz assim: quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Ninguém pode dizer isto, porque quem pode nos purificar de todo o pecado é apenas
do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João diz que e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então só vai ter um amor puro quem foi lavado pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Você pode amar biblicamente ao abrigar o pecado não confessado no seu coração? É claro que não. Por quê? Se você nasceu de novo, você vai estar sempre pedindo perdão pelo seu pecado. O Espírito vai te avisar que você está pecando, vai te incomodar. E você vai ter o coração quebrantado. E ao se quebrantar e confessar, os seus pecados então serão perdoados. Queridos, então esse amor vai partir de um coração puro. E Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Portanto, o amor tem de ser um amor sincero, não hipócrita, tem de ser o amor puro, ou seja, amar de coração, porque o coração foi purificado pelo precioso sangue de Jesus, e tem de ser também um amor fervoroso, uns aos outros, ardentemente. Diz a última frase do versículo 22. Mas uns aos outros ardentemente. E essa palavra ardentemente, irmãos, ela veio da filosofia grega, que significa esticar o músculo ao máximo. Quer dizer, a hora que você está fazendo um aquecimento para participar de um esporte, alguma coisa, você vai espichar o máximo a sua musculatura para você não ter problema. Ontem mesmo eu estava vendo um jogo de futebol e, de repente, o jogador saiu lá, né? Assim, e falou, foi o músculo dele que deu problema. Ou ele não aqueceu direito, alguma coisa aconteceu. Então, esse amor intenso é aquele músculo esticado no máximo. É você amando ao máximo as pessoas, né, que, como o Senhor Jesus nos ensinou. E o próprio Pedro diz assim: acima de tudo, porém, entende amor intenso. É a mesma expressão, um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, queridos, nós podemos concluir dizendo que nós mostramos aos outros quando tratamos da mesma forma que Deus nos trata. Nós vamos demonstrar esse amor às pessoas quando nós tratamos as pessoas da mesma forma que Deus nos trata. Nós vamos perdoar as pessoas da mesma forma como Deus nos perdoa. Nós vamos ser gentis com as pessoas e educados da mesma forma que Deus é gentil e educado para conosco. Portanto, é crucial o novo nascimento para a salvação. E eu termino perguntando: você realmente nasceu de novo? Você realmente nasceu de novo? Porque o Senhor Jesus adverte. E disse que naqueles dias muitos chamarão de Senhor. E vão dizer: Senhor, em teu nome eu falei novas línguas, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu expulsei demônios. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então, queridos, eu volto a perguntar a você: nasceu de novo? Segundo aquilo que foi exposto na palavra, o novo nascimento traz evidências para a nossa vida. Se você ainda não nasceu de novo, se você não tem certeza ainda da sua salvação, se a sua vida não tem demonstrado esse amor, que Pedro diz aqui, o amor puro, um amor não fingido, um amor ardente, é porque você ainda não nasceu de novo. Dobre os seus joelhos diante do Senhor. Peça a Ele, fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque nós vamos viver assim, como diz o próprio Pedro, uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Muitas pessoas têm medo de enfrentar a morte, porque ainda não nasceram de novo. E nós sabemos que a morte para o salvo
significa uma vida incomparavelmente melhor, como diz o apóstolo Paulo. Feche seus olhos, vamos orar. Abra o seu coração diante do Senhor. Pai querido, a tua palavra foi exposta. E nós sabemos que nós, homens, nada podemos fazer, a não ser apenas sermos instrumentos nas tuas mãos. Mas quem tem poder de tocar o coração das pessoas é o teu Espírito Santo. Quem tem poder de gerar de novo novas pessoas é o teu Espírito Santo. Através daquele ato de tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne. E colocar um novo espírito, e colocar o teu e ele mesmo, o Espírito Santo, entrar na vida dessa pessoa. Por isso, Pai, a igreja está aqui diante do Senhor. Aplica a tua palavra, Pai, segundo a necessidade de cada um de nós, para a glória do teu nome. Oramos, Pai, com gratidão, em nome do Senhor Jesus.